pediria para que os pais, a mãe, ficassem com as suas crianças no seu ladinho, amém? Para não ter andamento aqui. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos receber diácono irmão Eliseu, glória a Jesus, pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor nessa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Minha gratidão a Deus por essa noite, por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu de estar aqui, juntamente com o pastor Ricardo, pastor Júnior, a todos os obreiros, a todos os irmãos, a esta igreja abençoada. Estamos felizes de estar aqui essa noite. Amém? Atos, capítulo 2. Todos acharam? E o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Amém? Amém. Repita comigo. Senhor, faz de novo. Tome seu assento. Meus irmãos, se os músicos quiserem me acompanhar, deixa Deus lhe usar. Se quiser tocar violão, teclado, deixa Deus usar vocês aí, tá bom? Meus irmãos, nós não estamos em um velório. Nós estamos em um culto. Amém? Amém? Aleluia. Queridos, somos conhecedores desse texto, até porque esse texto ele é um texto muito conhecido da Igreja do Senhor. Esse texto ele é um texto muito ministrado, é um texto muito usado em temas de congressos, como também em temas de campanhas. E esse texto ele é um texto muito importante. E é um texto muito lindo. Nós vemos que Atos, o seu capítulo 2, ele nos mostra a inauguração. Atos, capítulo 2, ele nos mostra a inauguração da igreja primitiva e o cumprimento da promessa que o Senhor derramaria do seu Espírito e encheria toda a carne. Então nós estamos em um texto que fala de um início e também fala de um cumprimento de uma promessa. Eu vou devagar, irmão, fica tranquilo. Vamos caminhar junto. Nós sabemos que o contato com Deus havia sido quebrado, ou a aliança havia sido quebrada. Lá no início,
Deus fez uma aliança com o homem. E o que fez essa aliança se quebrar foi o pecado. Porque o pecado, ele vem para destruir, ele vem para quebrar, ele vem para separar, ele vem para derrubar. E o pecado fez com que essa aliança que Deus estabeleceu com o homem fosse quebrada. Mas só que quando a aliança foi quebrada, Deus, ele vai liberar uma palavra. E Deus vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Porque foi a serpente, Satanás, que incentivou que essa aliança fosse quebrada. O diabo, ele usou a criação de Deus para pecar. Ele incentivou. Mas Deus não deixou por baixo. E eu vou repetir isso aqui. Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. A gente vai ver que certo dia o anjo vai visitar uma mulher chamada Maria e vai cumprimentá-la, e todos nós conhecemos a história. Depois de um tempo vai nascer um menino chamado Jesus. Esse menino vai crescer. E a infância de Jesus, a gente vai ver na Bíblia que ele aparece no seu nascimento. E a gente vai ver também que depois ele aparece com seus 12 anos de idade, ensinando, pregando e falando. Só que nós também vamos ver que no mesmo tempo em que Maria recebeu graça de Deus para gerar Jesus, sua prima Isabel também recebeu graça de Deus para gerar João. Isabel esta que era estéril, que não poderia gerar. Mas só que para Deus não existe coisa impossível. Diante do seu marido, ele olhava para a esposa e dizia: estéril, não pode gerar. Isabel olhava para si e dizia: sou estéril, não posso gerar. Mas Deus olhou do céu e disse: eu tenho poder para te fazer gerar. E a primeira palavra profética que eu vou liberar aqui essa noite, e você recebe se você quiser, independente daquilo que esteja travando você de gerar, Deus, ele tem poder para tirar essa trava. E Deus tem poder para te fazer gerar. Eu não sei qual é o problema que está te fazendo ficar parado, mas Deus tem poder de tirar esse problema da sua frente e fazer você se movimentar. E isso vai acontecer a partir de hoje. Aleluia. Nós vamos ver que agora Jesus, com seus 30 anos de idade, Jesus ele vai até o Jordão.
aonde estava João Batista, que estava batizando com água, mas que também pregava e dizia: olha, eu batizo com água, mas virá um depois de mim, que é primeiro que eu, que é maior que eu, que eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele virá e os batizará com o Espírito Santo. Oh glória! Virá um depois de mim, que é primeiro que eu, que eu não sou nem digno de desatar a sandália de seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus chega diante do Jordão, é batizado por João. Ali todos vê a confirmação, vê uma pomba descendo, representação do Espírito Santo, pousando sobre Jesus. O céu se abre e uma voz entrou do céu dizendo: eis aí o meu filho amado. Nós sabemos que depois que Jesus é batizado, Jesus vai ser conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. E ali Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. E vai vir a ser tentado por Satanás. Jesus já com fome. O diabo vai olhar para ele e vai dizer: olha, você está com fome, né? Falar nas minhas palavras, tá, irmão? Você está com fome, né? Então transforma essas pedras em pães. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Porque o pão, ele alimenta a tua carne. O pão, ele alimenta o teu corpo físico. Aí Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem. Então de que mais viverá o homem? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é quem me mantém e te mantém de pé. O pão espiritual, a palavra de Deus é quem nos mantém de pé. O pão alimenta a tua carne, mas a palavra de Deus alimenta a tua vida, a tua fé, o teu corpo espiritual. O diabo vai levar Jesus até o alto do templo e vai dizer: ei, te joga daqui. A palavra não vai dizer que o Senhor daria ordem aos anjos que te guardassem: te joga daqui. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha, a palavra também vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo vai pegar Jesus e vai levar Jesus até o mais alto monte e vai mostrar para ele toda a terra
e vai dizer: olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei tudo, tudo, tudo. Porque é isso que o diabo oferece, tudo que tem aqui embaixo. Mas só que Jesus entendeu: eu não preciso do que tem aqui embaixo, porque eu já tenho muita coisa em cima. E quem é de cima rejeita as coisas de baixo, e quem é de baixo rejeita as coisas de cima. E como Jesus era de cima, ele disse: eu não vou te adorar aqui embaixo, porque eu só adoro aquele que está lá em cima. Eu não quero as coisas que tem aqui embaixo, porque eu já tenho as coisas lá de cima. E deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você está rejeitando as coisas aqui de baixo, enquanto você está rejeitando as coisas aqui da terra, você está acumulando as coisas lá em cima. Você está acumulando um lugar lá em cima. Você está guardando um lugar na mesa. Você está guardando a sua coroa. A palavra de Deus vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus sempre fez o que estava escrito e veio também para escrever uma história. E sabe o que é lindo de suportar as bandejas, de não aceitar aquilo que o diabo te oferece? É que depois de Jesus passar por toda a tentação, os anjos do Senhor vieram servir. Porque quando você resiste o diabo e não aceita o que o diabo tem para te oferecer, o próprio Deus, ele dá ordem aos anjos e diz: vai lá e alimenta o meu filho. Vai lá e sustenta o meu servo. Vai lá e abençoa ele. Vai lá e abençoa a casa dele. Vai lá e abençoa a família dele. Vai lá e guarda ele. Vai lá e faz por ele. E eu vim aqui te dizer nessa noite que enquanto você rejeita aquilo que o diabo te oferece, Deus já está dando ordem aos anjos para que venha te alimentar, para que venha te abençoar. Agora Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele vai iniciar o seu ministério. E você percebe que antes de Jesus iniciar o ministério, Jesus foi provado. Jesus foi provado, mas foi aprovado. Porque não tem como eu iniciar um ministério sem ser provado e aprovado. Para a gente iniciar um ministério, nós precisamos da aprovação de Deus. É por isso que muitas das vezes a gente vê gente iniciando o ministério, mas não estando continuamente fazendo a obra de Deus. É por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas iniciando o ministério e não continua exercendo o ministério que iniciou, porque não teve a aprovação de Deus. Porque quando um crente ele é provado e ele é aprovado, Deus ele se responsabiliza que no teu dia de fraqueza ele vai olhar para você e vai dizer: meu filho, foi eu que te aprovei, permanece, estou contigo, estou do teu lado, estou aguentando na tua mão. Porque o ministério que é aprovado por Deus, Deus ele se responsabiliza de estar junto com ele. Oh glória!
Jesus agora vai iniciar o seu ministério. Nós vamos ver que quando Jesus ele vai escolher os seus discípulos, Jesus não vai escolher os melhores. Jesus vai escolher os piores. Mas mesmo sendo os piores, Jesus não olhou para cada um e disse: eu quero e eu quero. Jesus ele foi orar e disse: Pai, me ajuda. Pai, me dá direção das pessoas que eu tenho que escolher para caminhar junto comigo, para andar lado a lado comigo. Meu irmão, olha isso aqui. Se até Jesus orou para escolher quem ia andar do lado dele, meu irmão, imagina nós, imagina a gente. E muitas das vezes a gente quer pegar qualquer um que nem conhece, que nem sabe quem é, e quer colocar do lado e quer sair caminhando com ele, quer sair caminhando com ela. Ore e peça direção a Deus para saber quem tem que caminhar contigo, quem tem que caminhar do teu lado, porque dependendo de quem você caminhar, a pessoa afunda teu ministério, a pessoa derruba o chamado que Deus tem contigo. É por isso que nós devemos andar com quem Deus já designou que tem que andar do nosso lado. Você já viu que tem jovem que é fervoroso na igreja, é cheio de Deus, aí começa a namorar e sai da igreja. O que é isso? Não orou para namorar, pegou qualquer um e tentou trazer para andar com ele, para casar. Tudo na vida, tudo. Não é algumas coisas em exceções, é tudo na vida. Nós devemos orar e pedir direção de Deus, e Deus vai direcionar e vai aprovar aquilo que a gente está pedindo, se estiver no coração dele. Porque se nós não recebemos a aprovação de Deus, o negócio não vai fluir. Mas quando Deus aprova o namoro, quando Deus aprova o casamento, quando Deus aprova o ministério, quando Deus aprova o negócio, pode se levantar diabo, pode se levantar homem na terra, pode se levantar quem for, mas não vai parar o projeto de Deus na tua vida. Se Deus aprovou o casamento, não tem Satanás que separe se você não der brecha. Quando Deus está no negócio, Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. A gente vai ver que Jesus ele tem uma história linda. E eu vou correr. Olha só isso aqui. A gente vai ver que agora Jesus, ele vai transformar água em vinho. Jesus vai operar diversos sinais, milagres e maravilhas. Jesus vai trazer as boas novas a respeito do reino de Deus. E você percebe que Jesus não pregava sobre as coisas de baixo, porque a intenção dele não estava nas coisas de baixo. Jesus pregava sobre as coisas de cima, até porque Jesus não veio pelas coisas de baixo. Jesus ele veio para pegar aquele que era de cima e se corrompeu com as coisas de baixo, para restaurar a aliança e levar para cima novamente. Você entendeu isso aqui? Falei muito rápido, vou repetir. Jesus ele veio, ele não queria as coisas de baixo, ele veio pregando as coisas de cima, mas ele veio para restaurar aquele que está embaixo e se corrompeu com as coisas de baixo, porque aqueles que estavam embaixo são de cima, e Jesus veio para restaurar aquele que estão embaixo e que se corromperam, para levar novamente de encontro com o Pai. Nós conhecemos a história, e a história é muito linda. Em certa ocasião, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: olha,
eu vou morrer, porque a palavra tem que se cumprir. Jesus vai chegar em ocasiões e vai estar sempre alertando e falando a respeito. Chega em um determinado momento em que já está perto da crucificação de Cristo. A gente vai ver que Jesus vai chegar para os seus discípulos, olha, e vai dizer: ei, está chegando o meu tempo, está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. Eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. Aí quando Jesus fala isso para os seus discípulos, eles vão começar a dizer: olha, mestre, mas o Senhor vai sair, o Senhor vai voltar ao Pai, e a gente como é que fica? A gente vai ficar sozinho? O que vai acontecer com a gente? O que vai ser de nós? Aí Jesus olha para eles e diz: tranquiliza o seu coração, porque eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vou repetir isso aqui: eu vou ao Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou ao Pai, mas vocês não vão ser abandonados. Eu vou ao Pai, mas vocês não vão ficar largados. Eu vou ao Pai, mas eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. Eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo, e Ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. E aqui eu quero liberar mais uma palavra para você aqui essa noite. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. O homem e a mulher não pode estar do teu lado. O homem e a mulher pode até te abandonar, pode até te deixar de lado, mas Jesus disse: o Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Na ceia, estou pulando a história aqui só para a gente chegar lá, tá? Na ceia, Jesus fala: olha, um de vocês vai me trair. Aí começa aquela coisa toda na mesa que vocês já sabem. Jesus fala: aquele que colocar a mão. Jesus é traído. Jesus é maltratado. Vou corretar, é maltratado. Jesus sofreu muito. Sofreu muito. Ele sofreu muito. E ele não sofreu em vão. Ele sofreu para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele foi chicoteado de uma maneira terrível. Mas mesmo assim ele não desistiu. Porque ele sabia que o propósito, pastor, era maior que a dor que ele estava sentindo. O propósito era maior que a dor. E quando você reconhece o propósito que Deus tem na tua vida, você não permite que a dor faça com que o propósito se apague. E quando você reconhece o propósito, independente da dor, você permanece. Você não desiste. Você não para. Você não larga. Não larga. Jesus não parou, não desistiu. Jesus é crucificado. Na sexta, a gente vai ver que
quando Jesus é crucificado, houve-se silêncio. Sexta, sábado, domingo. A gente sabe que no terceiro dia, Jesus ele vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar. E depois que Jesus ressuscita no terceiro dia, nós sabemos que Jesus ele vai ficar num período de 40 dias ainda na terra depois da sua ressurreição. Ele vai ficar 40 dias instruindo os seus discípulos. Ele vai ficar 40 dias ainda fazendo muitos sinais. Tem muita coisa que Jesus fez nesses 40 dias que não foram escritos. Jesus fez diversas coisas, meu irmão. E nesses 40 dias, Jesus ele vai aparecer. Jesus vai aparecer em algumas ocasiões. E nós sabemos que pela manhã, quando Maria vai até o sepulcro, vai até o túmulo de Jesus, nós sabemos que ela chega lá e a pedra está removida. E quando ela vê a pedra removida, ela corre para contar para os discípulos. Ela conta para Pedro e para João. E quando eles escutam uma notícia, Pedro e João saem correndo, João corre na frente. Pedro chega depois, mas João fica na porta. Pedro entra com tudo, vê o lenço dobrado. Depois que Pedro entra, João entra. E quando ele vê aquela cena, ele crê que a promessa se cumpriu. Que Jesus viria, morreria e no terceiro dia ressuscitaria. E aqui se cumpre quando Jesus falou, quando Deus falou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Porque quando Deus fala, está assinado. Quando Deus fala, está assinado. Quando Deus fala, está assinado. E não tem homem, não tem mulher, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno que possa impedir de acontecer aquilo que Deus já assinou. Aquilo que Deus assinou a teu respeito, aquilo que Deus falou que vai acontecer ao teu respeito, o diabo não vai impedir, vai acontecer. O homem não vai impedir, vai acontecer. Você só tem que se preparar e esperar que Deus cumpra aquilo que prometeu. Porque não é no meu tempo e nem no teu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo dele, porque é ele que determina o tempo que as coisas aconteçam em nossas vidas. Muitas das vezes nós somos precipitados, muitas das vezes a gente quer as coisas para hoje, mas só que Deus muitas das vezes não permite as coisas acontecer hoje, porque ele sabe que se ele fazer hoje, a gente para, a gente não desiste, nós não estamos prontos para receber. Se ele derrama o que tem para derramar hoje, a gente não suporta a glória que ele tem para derramar. Então ele faz no tempo que ele vê que nós estamos prontos para receber. E enquanto ele não faz, nós estamos num processo de preparação. Enquanto ele não faz, nós estamos em um processo de santificação. Estamos nesse processo. Pedro e João voltam embora. Eu vou falar rapidinho dessas aparições e a gente já vai correr lá, Patos. Só que Maria fica na frente do túmulo de Jesus chorando. Na frente. Na frente chorando. E de repente Maria vai olhar para dentro do túmulo e ela vai ver dois anjos. Um sentado
aonde estava a cabeça de Jesus, na cabeceira, e outro sentado aonde estavam os pés de Jesus. E eles perguntam para ela: mulher, por que tu choras? Maria, por que tu choras? Mulher. Ela vai olhar e vai dizer: olha, porque levaram o corpo do meu mestre. Mas só que quando Maria vai olhar para trás, ela vai ver Jesus. E ela não sabia que era Jesus, ao ponto de ela confundir com um jardineiro. E ela vai dizer: meu Senhor, foi o Senhor que tirou o corpo do meu Jesus daqui? Se foi o Senhor, me diga para onde o levou, para que eu possa ir até lá. E quando Maria está falando essas palavras, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: Maria. Quem já teve encontro com Ele conhece a voz dele. Debanchon derebasherga, manchon dedagachon derebashera banchon de. Quem já teve encontro com Ele conhece a voz dele. Porque quando ele olha para ela e diz Maria, ela olha para ele e diz Rabone, que significa mestre. Quando Maria reconhece que é Jesus, eu imagino Maria querendo agarrar ele, abraçar ele. E ele diz: Maria, não me agarra, não me abraça. Nas minhas palavras, tá, irmão? Não me abraça. Eu quero que você vá lá e diga aos meus irmãos. Vá lá e conte a eles que eu ressuscitei. E Maria foi a primeira pregadora da ressurreição de Cristo, depois de Cristo ressuscitado. Ela vai e conta. A gente vai ver que Jesus vai aparecer a Pedro em Jerusalém. A gente vai ver que Jesus vai aparecer no caminho de Emaús a 2 discípulos que estavam falando a respeito do acontecimento que aconteceu, a respeito de Jesus. E Jesus vai se aproximando e vai se aproximando, e Jesus vai ouvindo a conversa, e Jesus vai chegando perto e vai dizendo: o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão falando? O que aconteceu? Que negócio é esse? Eles vão olhar para Jesus e vão dizer: olha, o Senhor é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno. O Senhor não está sabendo não. E eles começam a contar para Jesus e falar para Jesus. Só que os olhos deles foram tampados para que eles não o reconheceram. Não o reconhecessem. Só que Jesus começa a conversar e falar com eles a respeito do que estava escrito. Jesus prega para eles também e fala a respeito da promessa que tinha que se cumprir. Que ele deveria morrer e ressuscitar no 3º dia. Quando eles chegam no destino, eles vão entrando no ambiente que eles iam, e Jesus ia caminhando, e eles olham para Jesus e dizem: ei moço, homem, vem para cá, fica aqui conosco, ceia conosco, come com a gente, e depois o Senhor vai embora. Jesus aceita. E deixa eu te dizer uma coisa: não tem como caminhar com Jesus e não sentir o coração queimar. Oh glória! Não tem como Jesus estar perto de você e você não sentir o seu coração arder. Não tem como a presença dele estar perto de você e você não sentir nada, meu irmão. Não tem como. Não tem como.
Jesus entra para ceiar com eles. E a Bíblia vai dizer que Jesus, assentado à mesa com eles, Jesus vai partir o pão e vai dar graça. E quando eles veem essa cena, a Bíblia vai dizer que eles olham para Jesus e os olhos deles foram abertos. E eles começam a dizer: olha, é o mesmo partir do pão de Cristo. E eles percebem naquele momento que é Jesus. Aí eles começam a falar um para o outro: olha, não é bem verdade que o meu e o teu coração queimava enquanto ele falava? O teu coração também não queimava enquanto ele caminhava conosco? Porque não tem como estar perto dele e não sentir o coração queimar. Nós sabemos que Jesus também aparece aonde os discípulos estavam todos reunidos com as portas e as janelas trancadas. Jesus aparece para eles, manda eles tocar no furo da mão, manda eles tocar do lado e manda fazer. Só que Tomé não estava. Depois de 8 dias, Jesus vai aparecer de novo. E Jesus vai aparecer para Tomé, porque Tomé não queria crer. Tomé não acreditava que tinha acontecido. Tomé falou: eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar o dedo e se eu ver a marca. Aí Jesus aparece e diz: olha, Tomé, toca aqui, toca aqui. E ali Tomé creu. Só que agora Jesus vai aparecer e vai ser a última reunião de Jesus na terra com seus discípulos, que vai ser no monte. E agora Jesus conversando com seus discípulos. Jesus tinha dado algumas instruções já. Jesus já tinha falado com eles diversas coisas. E enquanto Jesus falava, a Bíblia vai dizer que Jesus foi sendo levado. Ele foi sendo levado aos céus. E enquanto Jesus era levado, as nuvens iam o cobrindo. E eles estavam tudo ali olhando e vendo aquele acontecimento. E eles estão tudo olhando e vendo Jesus sendo levado. Só que daí tem 2 varão, tem 2 anjos que aparecem e dizem: ei, homens, vocês estão vendo esse Jesus que está subindo? Preocupa não, viu? Porque da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês também vão ver ele descer. Da mesma forma que vocês estão vendo esse Jesus subir, é da mesma forma que vocês vão ver esse Jesus descer. E eu quero perguntar aqui: quem aguarda essa promessa? Quem aguarda essa promessa? Quem aguarda essa promessa? Quem aguarda essa promessa? O mesmo Jesus que subiu, que foi levado aos céus, é o mesmo Jesus que vai descer para buscar a sua igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E deixa eu te dizer uma coisa: não é fácil, é difícil, é complicado suportar. É difícil, porque passamos por diversas situações que a gente chora, que a gente dá vontade de desistir, a gente dá vontade de parar. Mas aí a gente tem que lembrar da promessa e lembrar que ele falou que no mundo eu teria aflição, mas ele venceu, ele venceu, ele venceu, e ele venceu e vai voltar para buscar a sua igreja, vai voltar para buscar o seu povo, vai voltar para nos resgatar dessa terra. Os discípulos vão tudo para Jerusalém, vão se reunir, porque Jesus disse para eles: olha, vocês vão sair para pegar minha palavra em Jerusalém,
na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas só que antes, vocês precisam ser revestidos de poder. Então ficai em Jerusalém, até que do alto, porque o poder não vem de baixo. Jesus disse até que do alto, porque o poder não vem de baixo, vem de cima. E tem gente dizendo: eu faço, acontece, eu falo, o negócio anda, eu me meto, o negócio acontece, mas o poder vem do alto. Jesus disse: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Sem entender o porquê não tem como iniciar ministério sem ter a aprovação de Deus? Porque quem não é revestido de poder não resiste o sofrimento pelo Evangelho de Cristo. Não resiste. Eles se reúnem em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que agora eles começam a orar. Eles começam a orar. E eles ficam 10 dias orando. Só que o interessante é que Jesus disse: eu vou ao Pai e vou rogar ao Pai que envia o Consolador, que envia o Espírito Santo. E Jesus estava fazendo esse papel em cima. Mas só que no mesmo momento em que Jesus estava fazendo o papel dele em cima, a igreja estava fazendo o papel dela embaixo. Porque aquilo que é para Deus fazer, aquilo que é para o céu fazer, o céu vai fazer. Mas aquilo que é para a igreja fazer, aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. Porque enquanto Jesus estava lá em cima dizendo: Pai, envia o Espírito Santo, a igreja estava aqui embaixo dizendo: Pai, manda o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava mandando lá em cima, a igreja estava pedindo aqui embaixo. E deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele não resiste a um coração que está unanimemente o buscando. O Espírito Santo de Deus, ele não resiste a um coração que está entregue e derramado na sua presença. Quando o Espírito Santo encontra um coração desse jeito, ele não resiste. Ele vem e entra, ele vem e toma com poder, ele vem e toma com autoridade. E a gente vai ver que depois de 10 dias orando, 10 dias buscando e pedindo, a Bíblia vai dizer: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o dia de Pentecoste se cumpriu, quando o dia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu, só recebeu poder do alto quem permaneceu. Porque no meio da trajetória tem gente que abandona, tem gente que sai, tem gente que larga ministério, tem gente que abandona a igreja, tem gente que deixa o pastor, tem gente que faz de tudo, mas só recebe poder do alto aquele que permanecer, aguardando a promessa de Jesus, aguardando a promessa de Jesus. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E encheu toda a casa. E encheu toda a casa. E encheu toda a casa, encheu todos que estavam naquele lugar. Porque quando a promessa se cumpre, ela não se cumpre pela metade. Aquele que estava aguardando a promessa recebeu a promessa. Aquele que estava reunido orando recebeu a promessa. Foram todos revestidos de poder e foram pousando sobre eles línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Fica de pé, meu irmão.
Fica de pé. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. A promessa se cumpriu em Atos 2. Mas a promessa não parou em Atos 2. Vou repetir para você dar um glória. A promessa se cumpriu em Atos 2. Mas a promessa não parou em Atos 2. O Espírito Santo continua no nosso meio. O Espírito de Deus continua se manifestando no nosso meio. O agir do Espírito Santo ainda está no meio da igreja. O Espírito Santo ainda está no nosso meio. E tem gente que entra na igreja e diz: como é que o Espírito Santo está no nosso meio se o negócio não acontece mais, se o negócio parece que não flui mais, parece que não acontece mais milagre, parece que a gente não vê mais negócio acontecendo? Mas meu irmão, deixa eu te dizer, o problema não está no Espírito Santo, o problema está em nós. Porque muitas das vezes a gente entra na igreja e não abre o coração, não pede para Ele nos encher, não pede para Ele fazer de novo. E nessa noite eu quero sair daqui renovado, eu quero sair daqui revestido de poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa noite, peça para que o Senhor te revista. Nessa noite, peça para que o Senhor te renove e que você saia daqui mais cheio da presença de Deus. Cheios da presença de Deus. Aleluia. E nesse momento eu quero pedir para você que quer uma oração, vem aqui na frente. Pregador, eu quero ser revestido de poder de uma forma que eu nunca fui. Vem. Pregador, estou precisando de renovo. Vem. Dagachon de lebrahau a serga. Lepanchon de gamanchon de leva serga. Emanchon de comanava serga. Nessa noite eu peço que você junto comigo comece a chamar e pedir para que Deus renove nessa noite. Emanchon de levacei, elemanchon de comanava serga, emanchon de remandegeba serga. Meu Deus, se você está aqui nessa noite, Pai, vai tocando nesses irmãos aqui agora, Pai. Meu Deus, vai nos revestindo de poder nessa noite. Meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos toque neste lugar, que o Senhor nos toque nessa noite, que o Senhor vai derramando do teu poder. Faz de novo, Senhor. 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 Enche, Pai. Enche, Pai. Faz de novo, Jesus. Renova nessa noite. Renova nessa noite. Renova nessa noite. Renova, enche, enche. É hoje, Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor faça como o Senhor fez lá em Atos 2. Derrama do teu poder. Derrama da tua glória. Derrama da tua unção neste lugar. Meu Deus, é o que eu te peço nesse momento. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo nessa noite. Vai enchendo nessa noite. Vai fazendo, Pai. Vai fazendo, Pai. Vai fazendo nessa noite, Pai. Eu não sei como é que ele chegou. Eu não sei como é que ela chegou. Mas nessa noite eu te peço, reveste de poder. 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 Reveste. Derrama da tua graça. Derrama da tua unção. Derrama da tua glória neste lugar. E enche essa casa. Meu Deus, vai enchendo, Pai. Vai
vai enchendo, Jesus. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que fala em línguas estranhas, nessa noite, começa a falar, começa a falar, começa a falar, começa, vai, vai, vai. Ela bacamancho de gasébia, é mancho de elevação, é mancho de comanai, ela é bracamancho de levai, é mancho de rébia, a mancho de comanaviação. Oh, amigo Espírito Santo, sim, meu Deus, vai enchendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, meu Deus. O Espírito Santo está aqui essa noite e Ele está procurando pessoas com o coração aberto e disposto para ser renovado. Meu Deus, vai renovando, Pai. Meu irmão, se você fechar o teu coração, endurecer o teu coração, Ele não vai entrar, Ele não vai trabalhar, Ele não vai fazer. Mas Deus está falando com alguém aqui essa noite, está dizendo: começa a abrir o coração. Começa a abrir o coração. Começa a abrir o coração. Começa a abrir o coração, que Ele quer te encher, Ele quer te renovar, Ele quer fazer de novo na tua vida. Lembra quando você era cheio no início da tua fé. Lembra quando você marchava. Lembra quando você falava em mistério. Ele quer fazer hoje. Ele quer fazer hoje. Ele quer fazer hoje. Ele quer fazer hoje. Ele quer fazer hoje, meu irmão. Ele está aqui nessa noite e quer fazer no nosso meio. Ele quer fazer neste lugar. Amanchon de regia. Pregador não precisa de tudo isso, não precisa de todo esse barulho, não precisa fazer todo esse movimento. Meu irmão, se eu te disser que até no céu tem isso aqui, você ia se maravilhar. Pregador, me prova isso aí. Eu te provo. Isaías capítulo 6. E no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O Senhor assentado no trono. Presença. Aonde tem presença de Deus, tem línguas. Aonde tem presença de Deus, tem barulho. Aonde tem presença de Deus, tem movimento. E a orla do seu manto enchia toda a casa. E acima dele estavam os serafins, que tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins voando, os anjos se movimentando. Tem movimento, tem movimento, tem movimento, tem movimento. E diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Tem barulho, Santo, 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 Santo. E a terra está cheia da sua glória. Pai, é o que eu te peço nessa noite. Entrego tudo nas tuas mãos, meu Deus. Continua nos revestindo de poder. Coloco tudo diante da tua presença. É o que eu te peço nessa noite. E te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe a sua vida.